Marcelo está pedindo a bola, o Ian Rolim. A sobra é do Figueiredo. Deu um tapinha mais à frente, na velocidade com o Palácios. Vai partindo pra cima o Vasco. Tem só o Raniel lá na frente. Gabriel Peck vai chegando também. Palácios parou na entrada da grande área pro Gabriel Peck. A sobra com o Figueiredo. Pé direito na trave. A sobra lá dentro. Gol! 1 pro Vasco, 0 pro CSA. De novo pra você, hein? Que... Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 9 de maio de 2022. Bom começo de semana e, melhor ainda, com vitória do Vascão, derrota do Mulambada e com a animação da torcida, como vocês puderam ver aí no gol único da partida do Vasco da Gama contra o CSA, a diretoria já quer levar jogo para o Maracanã. E o que você acha disso? Me ajude a formar minha opinião sobre este dilema. Maracanã versus São Januário. Venha comigo para saber disto tudo logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca e já te trago aqui a tabela da Série B. Com a vitória do Vascão, o Vasco pula para a quinta colocação, não consegue entrar no G4. É incrível como a gente sempre bate nessa porta há mais de 40 rodadas e não conseguimos entrar no G4. Mas como vocês podem ver aí, a animação é total. O Vasco é o único time invicto do Campeonato Brasileiro da Série B e da Série A. Meus amigos, por incrível que pareça, esse Vasco da Gama continua invicto e muita gente valoriza isso. Você, meu amigo, escreva aqui embaixo. Você valoriza isso? E também, meus amigos, aqueles pedidos já tradicionais que venho aqui te pedir. Se inscreva neste canal que muito nos ajuda a subir nesse YouTube. De meu Deus, dê um like neste vídeo, compartilhe com seus amigos de Instagram. E sabe esse sininho aqui? Aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Mas você já sabe, 7 horas da manhã, para acompanhar a sua ida ao trabalho, o seu café da manhã, a sua ginástica matutina, escutando aqui o Sérgio Marca, sempre com as nossas opiniões, nossas críticas e as últimas notícias do Vasco da Gama. E com esta tabela que o pessoal está muito favorável, as pessoas já estão batendo o martelo de que Zé Ricardo e Carlos Brasil vai estar fora assim que a 77777 Partners entrar no Vasco. Será que isso é notícia? Isso vai ser objeto de outro vídeo. Me desculpa, mas quando tem mudança de dono, normalmente muda todos os empregados. Isso, ao meu ver, está na margem de erro de conceder uma notícia. Mas enfim, meus amigos, isso a gente vai discutir logo após. Vamos discutir o que muita gente está supervalorizando, que é o bom momento do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem 2 vitórias e 4 empates em 6 rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol 2020 Série B. E muita gente está valorizando que ao menos continue invicto. Olha, me desculpa, eu estive em São Januário e o futebol que o Vasco está apresentando é muito pobre. E só está na quinta colocação, como vocês podem ver aí, da Série B, porque é um campeonato fraquíssimo. É um campeonato tecnicamente muito fraco. E você vê quais são as equipes que estão aí na ponta. São os 5 maiores clubes. Talvez você poderia estar se referindo ali ao invés do Novo Horizontino, está podendo colocar um Náutico ali, que é um clube mais de tradição. Mas os 5 primeiros, Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Chapecoense, Sport e o Vasco da Gama, são esses que vão lutar para subida. E eu não vejo o Vasco com essa força toda para subir, para enfrentar essas 38 rodadas. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que vai subir fácil? Você acha que vai ser tranquilo esse acesso? Ou o Vasco vai estar lutando para não ser rebaixado para a Série C? Ou vai estar lá naquela meiuca da tabela como do ano passado? Eu, pelo futebol que tem apresentado, novamente vai estar ali na meiuca ali da tabela. Ganha um jogo porque está ganhando de 1-0, não consegue fazer mais do que 2 gols numa partida em São Januário. E enfrentando um time mais forte, mais qualificado, mais entrosado,
como será o Bahia no próximo domingo às 4 horas da tarde, possivelmente até o jogo da TV, a dificuldade aumentará em muito. Aí entra a discussão, que a diretoria quer levar esse jogo para o Maracanã, tirando de São Januário. Eu quero saber já a sua opinião sobre isso. Agora eu vou proferir as minhas considerações, minhas premissas, para tentar elaborar uma melhor opinião, porque a gente nunca sabe eficazmente se vai lotar o Maracanã ou se não. Mas a princípio, uma premissa que eu parto é: sempre temos que brigar pelo Maracanã. Pô, e por que, Marco? Primeiro, história. O Maracanã faz parte da história do Vasco, bem como o Vasco da Gama faz parte do Maracanã. O gigante da colina conquistou seus grandes títulos dentro do Maracanã também, e lá tem que jogar, porque ele também tem uma torcida que é capaz de encher um Maracanã. Só por essa questão a gente tem que brigar sempre pelo Maracanã. E tem um outro viés, obviamente. Se o Vasco brigando pelo Maracanã, o Botafogo brigando pelo Maracanã, fica muito mais difícil para os nossos rivais adquirirem um estádio para mais de 70 mil pessoas a custo zero, praticamente, que eles não tiverem que construir. Para eles é muito melhor pegar uma concessão estatal aqui e usufruir o Maracanã. Não pode ser fácil para eles, por isso que o Vasco da Gama tem que sempre se impor nessa luta do Maracanã. Beleza? A partir daí, eu começo a ver com alguns olhos. Vocês já repararam como essa história do Maracanã veio à tona muito quando começou também a venda do Vasco, SAF? A vinda da 77 Partners? Ou seja, o interesse do Maracanã está para agregar o interesse da 77 Partners ou mesmo o interesse da instituição Vasco da Gama? Isso muito me preocupa, até porque eu vejo muito mais o Osório, um grande político de carreira, discutindo com outros grandes políticos de carreira, com o governador, a discussão sobre o Maracanã. Isso muito me preocupa, inclusive já colocando parceiro da 77 Partners para essas discussões sem antes mesmo receber, a princípio, a tal da proposta vinculante. O que está acontecendo nessa história? Outro ponto também que pode ser muito negativo de utilizar o Maracanã é, obviamente, o seu custo. Eu falo aqui, eu defendo que tem que ser sempre usado o Maracanã, mas, obviamente, o custo-benefício tem que ser sempre avaliado. É financeiramente viável usar o Maracanã? Ou somente naqueles jogos acima de 100 mil pessoas, 70 mil pessoas, 60 mil pessoas? Quantas mil pessoas são necessárias para dar lucro ao Vasco da Gama e utilizar o Maracanã? É isso que tem que ser visto. E depois, São Januário é a nossa casa, é o nosso caldeirão. A gente faz uma festa lá, como a Haja Vista viu aqui contra o CSA nessa última partida. O Vasco se sente melhor em São Januário. No Maracanã, será que faz tanta essa pressão em cima dos adversários? Principalmente quando você enfrenta uma equipe mais qualificada e mais experiente, como possivelmente será contra o Bahia. E por fim, essa é uma grande que bate na minha cabeça. Não tenho a menor confiança nesse time do Vasco da Gama que vai fazer bonito no Maracanã lotado. Eu acho que até pior. É pior para os jogadores do Vasco da Gama, aí entra a discussão que o Nenê, que talvez a torcida prejudique o Vasco da Gama numa pressão danada, do que talvez seja mesmo para o adversário. E isso é que muito me preocupa, porque se eu visto no futebol do Vasco da Gama uma confiança, o clima está bom, os jogadores, a gente tem que reconhecer que eles estão lutando, mas tecnicamente e taticamente, o Vasco ainda está muito deficitário. Será que ele vai bater de frente logo contra o líder? Não seria melhor pegar esse jogo e deixar para São Januário, para o Caldeirão de São Januário, para o campo de São Januário, onde é a nossa casa, enfrentar esse time? Pois é, eu tenho minhas dúvidas, tenho muitas dúvidas. Eu sempre defendo o uso do Maracanã para grandes partidas. Será que essa é uma grande partida que vai lotar o Maracanã? Será que a torcida está tão engajada assim? Eu acredito que sim. Olha, particularmente eu acho que se o Vasco colocar lá, lota o Maracanã. Mas será que isso é bom esportivamente? Será que vai ajudar para o Vasco da Gama ter um resultado positivo logo contra o Bahia? Que é um resultado positivo contra o Bahia afirma esse time e levanta ainda mais a autoestima da torcida para acompanhar esta equipe. Há uma dúvida e eu quero tirar com vocês essa dúvida, particularmente nesse começo de semana ainda não tenho essa formação de opinião sobre levar esse jogo, que pode ser muito importante para a campanha do Vasco da Gama, para o Maracanã, ou deixar em São Januário. Eu tendo a deixá-lo em São Januário para vê-lo lotado novamente, aproximar a torcida cada vez mais da equipe. Aí sim, se tiver um resultado muito positivo contra o Bahia, leva-se para o Maracanã, que a certeza absoluta irá lotar. Se tiver um resultado muito negativo no Maracanã contra o Bahia,
Aí o bicho deve pegar pro lado do Zé Ricardo. Quero saber da sua opinião. Este vídeo foi para saber a sua opinião, para você me ajudar a formar a minha opinião sobre Maracanã versus São Januário. Eu prefiro mais São Januário para esse jogo aí contra o Bahia. E para você, será que levar esse jogo ao Maracanã vai ser bom para o Vasco da Gama? Escreva aqui embaixo, bem como dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal, aperte o sininho para saber de quando são lançados os vídeos e muito obrigado, tchau!